Fala, conectados e conectadas, tudo bem? Hoje no quadro Mundo Digital temos um tema bem nostálgico e até afetivo. O Orkut vai voltar? Quem sente saudade dos depoimentos, das comunidades e de ver quem te visitou? Era sensacional, não era? Eu adorava. Mas antes de eu te contar se ele volta ou não volta, vamos relembrar um pouquinho da era do Orkut, a rede social mais querida pelos brasileiros. Vamos contar a origem, o auge e a queda, e relembrar muitas coisas engraçadas e até bizarras. A história começa com o Orkut Buyukoktan, exatamente, o fundador do Orkut. Ele nasceu na Turquia em 1975 e chegou a morar na Alemanha quando criança e começou a programar em Basic ainda jovem. Ele se formou como engenheiro na sua terra natal e conquistou um PhD em ciência da computação em Stanford. Lá já dava para ver que a paixão dele eram as redes sociais. A primeira nasceu em 2001, o Clube Nexus, e era para estudantes. Eles podiam trocar convites, conversar, vender e comprar coisas, postar conteúdos e olha, foram mais de 2.000 usuários cadastrados. Essa foi a primeira rede social. Nessa época, as redes sociais estavam engatinhando ainda e pioneiros como MySpace, Friendster nem ainda existiam. E o Orkut cria a sua segunda rede social, a InCircle. Ela também seria usada em Stanford e se baseava em discussões e interesses em comum. O Orkut, então, cria uma empresa para administrar esses projetos, a Affinity Engines. Ele só sai do seu primeiro empreendimento em 2002, quando recebe duas propostas de trabalho. Microsoft para trabalhar numa divisão mobile e da Google, simplesmente as duas maiores potências da época e até hoje. A segunda tinha aquela cara de startup. O campus ficava perto de Stanford e ele topou. Lá, o dono do Orkut, que também se chamava Orkut, começou como desenvolvedor front-end e em projetos internos. Só que aos poucos ele começou a planejar a sua terceira rede social, usando um programa bem interessante do Google, aquele dos 20%. Essa filosofia dizia que você podia usar 20% do seu expediente para trabalhar em um projeto paralelo, que o funcionário quisesse, mas tinha que ter relação com a Google. E isso ajudou a criar o Google Maps, AdSense, o Gmail e também o Orkut, a rede social que nós vamos falar hoje. O CEO da época era Eric Schmidt e a Marisa Mayer, que depois foi para o Yahoo e era diretora também de produtos web na época, e ajudaram o Orkut na sua concepção do site, incluindo a escolha do nome. Aí, os 20% vira mais tempo. A equipe passa a ajudar na busca por bugs. Bugs são problemas de programas de computador, ok? E o projeto fica pronto em 24 de janeiro de 2004. O layout do Orkut tinha tons de azul e roxo, uma página relativamente leve, só que o seu criador considerava o essencial. No começo, você só podia entrar na rede social por convite e colocar apenas 12 fotos no álbum. Aliás, logo no começo, a rede social foi reescrita quase do zero para migrar de ferramentas e plataformas. E esse processo, que demorou um ano, fez vários usuários dos Estados Unidos largarem do site pela instabilidade. Esse aí é um dos primeiros layouts do Orkut. Olha aí, sem muitos detalhes e bem objetivo, concorda? No segundo semestre de 2004, o Brasil já tinha 700 mil cadastrados lá na plataforma do Orkut, ou seja, 51% do público era brasileiro. Mas os domínios do Orkut aqui no Brasil e na Índia só vieram em 2005. Nunca antes na história do nosso país um serviço online foi tão popular do que o Orkut. Se hoje muita gente não curte Facebook ou não sabe o que é o Twitter, na época todo mundo que tinha acesso à internet precisava ter um Orkut. Então, olha a página de cadastro do Orkut aí, tá lembrado? É inexplicável como e por que o Orkut bombou tanto. Muitos famosos adicionavam todo mundo e como o limite de amizades era baixo, tinha que criar perfis
2 ou 3 vezes para gerenciar a galera, ou seja, tinha pessoas que tinham mais de um perfil porque o limite de amigos era baixo. Em 2007 vem o grande redesigner, as cores ficaram mais suaves, as bordas ganharam curvas e a cara era mais profissional. E o Orkut em pessoa veio ao Brasil para uma série de eventos e participou de palestras em universidades com estudantes, visitou pontos turísticos e olha, eu tive o prazer de ir numa palestra do Orkut lá em São Paulo. Dá uma olhada aí no dono do Orkut comendo um churrasquinho por aqui no Brasil. Em 2008, o dono do Orkut, o Orkut, sai do próprio Orkut e daí vira Product Manager da Google e passa a trabalhar em outros projetos da empresa. É nesse ano que ele ganha mais temas personalizados e os chats. Mas a grande novidade é mesmo a transferência do comando da rede social para o escritório do Google Brasil, que fica em Belo Horizonte. Aí, em outubro de 2009, com direito à coletiva de imprensa, a Google apresenta um novo Orkut. Fora o layout renovado, ele ganhou feed com atualizações de amigos, uma navegação muito mais rápida, facilidade em postar fotos e personalização na bio. Até videochat o Orkut ganhou. Várias novidades foram incorporadas na interface do Orkut, que não agradaram todo mundo. Tipo quando ele passou a dedurar quem tinha dado aquela stalkeada básica no seu perfil, por exemplo. Agora eu vou relembrar de uma coisa aqui. Você lembra do Buddy Poke? Pois é, eram aqueles avatares em 3D com a sua aparência para interagir com outras pessoas. Muita gente tímida deu a primeira paquerada virtual com os bonequinhos do Orkut. E em 2009 também foi a vez do jogo Colheita Feliz virar uma febre entre as pessoas de todas as idades. Você lembra desse jogo? Ele ainda ganhou um aplicativo para Android e iOS. No auge, o Orkut chegou a ter um total de 300 milhões de usuários e foi o terceiro site mais acessado do país. E então, o fim do Orkut começou. A terceira grande mudança veio em 2011 e veio com um novo logotipo e uma leve mudança visual. Mas o auge do Orkut já tinha passado. E em agosto de 2011, segundo o Ibope, o Facebook virou a maior rede social do Brasil, depois de 7 anos de hegemonia do Orkut. Mas vamos falar de uma coisa boa, não dá para negar que a melhor parte do Orkut eram as comunidades, né? A gente teve várias comunidades consagradas aqui no Brasil, e a maior do mundo que era Eu Odeio Acordar Cedo, lembra dessa? As comunidades de time de futebol e cartola também bombavam. E ainda, Eu Adoro Abrir a Geladeira para Pensar, lembra dessa? Essa, eu participava dessa comunidade, hein? Em 2013, o Serasa Experian mostrou que o Orkut perdeu 95% do público brasileiro. Ele tentou apostar em lives, parcerias com artistas, mas infelizmente não deu certo. E no dia 30 de junho de 2014, a Google anunciou o fim, que aconteceria em 3 meses depois. Essa é a história do Orkut, a rede social que era mais brasileira do que nunca e muita gente ainda não superou o fim dessa rede social. Mas e agora? Ela volta ou não? E um belo dia, simplesmente, a página do Orkut foi reativada e contém lá um comunicado assinado pelo criador da plataforma. E diz um resumo com o seguinte recado: o mundo precisa de bondade mais do que nunca em meio a tanto ódio online. Nossas ferramentas online devem nos servir e nos unir, não nos dividir. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Eu sou otimista e, por isso, criei a primeira rede social do mundo. Por isso, trouxe o Orkut para tantos de vocês ao redor do mundo. Por isso, estou construindo algo novo. Vejo vocês em breve. Assim, ele finalizou deixando um recado para a gente colocar o nosso atual e-mail para receber mais informações. E é claro, eu já coloquei o meu e-mail lá, né? Eu não sei o que o seu Orkut ainda anda aprontando, mas eu quero estar por dentro de todas as novidades. E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva, deixe o seu like. Toda semana nós estamos compartilhando conteúdos inovadores sobre o mundo digital com você. Clique nesse botão compartilhar aqui também, envie esse conteúdo para algum amigo que vai gostar de saber sobre o retorno do Orkut. Vejo vocês semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.